Olá, o meu nome é Sónia e este é o primeiro vídeo do meu canal de YouTube. E decidi criar este canal para falar de uma das minhas grandes paixões, que é a literatura. E depois de pensar sobre qual que deveria ser a obra ideal para vos trazer em primeiro lugar neste canal, optei por este pequeno grande livro que se chama A Quinta dos Animais e que foi escrito por George Orwell. Portanto, que foi escrito pelo mesmo autor de outro grande clássico da literatura, que é 1984. E vou começar então, antes de vos falar sobre este livro propriamente dito, sobre o seu autor, sobre quais foram as circunstâncias que o levaram a criar este livro. George Orwell não era o nome verdadeiro, não era o seu nome verdadeiro, era um pseudónimo literário. O verdadeiro nome do autor era Eric Arthur Blair. Ele nasceu em 1903, na Índia, que era à altura uma colónia imperial britânica. A sua mãe, quando ele tinha apenas 1 ano de idade, decidiu levá-lo para a Inglaterra. O seu pai ficou na Índia, portanto, Eric foi criado apenas pela mãe. Eles eram pobres, mas apesar disso, Eric era uma criança inteligente que estudou num colégio católico, que andou em vários colégios e que ganha uma bolsa de estudo para estudar no colégio de Eton. O colégio de Eton, que para quem já leu qualquer romance histórico, já ouviu falar neste colégio, é um colégio privado muito famoso em Inglaterra, onde estudam os jovens mais ricos, que vêm das famílias mais ricas e poderosas do país, e os aristocratas. Eric, não sendo nem rico nem aristocrata, consegue uma bolsa de estudo para estudar em Eton. E é em Eton que ele vai desenvolver o bichinho pela escrita, uma vez que ele faz parte do grupo que vai fundar o jornal do colégio. No entanto, quando ele, aos 19 anos, não vai para a universidade porque não possui condições, porque a sua família é pobre e não possui condições financeiras para o levar para a universidade, ele alia-se na Polícia Imperial Britânica, sendo colocado na Índia. Ao fim de 5 anos, ele desgosta-se profundamente com essa vida e anda meio itinerante, sem saber o que fazer, apesar de que ao longo do tempo vai sempre fazendo alguns trabalhos literários ligados à escrita. Acontece então um ponto muito importante para a criação deste livro, que foi em 1933, quando ele se alia, quando ele vai combater as forças na Guerra Civil Espanhola. Ele vai estar do lado da Frente Popular, que é uma frente de soldados apoiados pelo regime comunista da Rússia, por Stalin, e que vai lutar contra as forças falangistas, as forças que apoiam o ditador Franco. Nessa guerra ele é ferido, é atingido com um disparo na garganta por um soldado das forças falangistas, mas apesar de tudo ele desgosta-se profundamente contra os métodos da Frente Popular, portanto das forças apoiadas por Stalin. E é aí que surge então, ele torna-se uma voz opositora ao regime soviético da Rússia e realmente nessa onda de oposição a esse regime ele cria este livro, A Quinta dos Animais. A Quinta dos Animais rendeu-lhe sucesso imediato, permitiu viver mais confortavelmente, porque apesar de ele ser um escritor até aí extremamente prolífico, a escrita nunca lhe tinha permitido viver confortavelmente, e apesar disso ele era uma pessoa modesta que preferia viver pobremente, mesmo possuindo condições financeiras para viver de outra maneira. Ele acaba por, com o dinheiro que conseguiu com esta obra, ter condições para se dedicar mais completamente à escrita e criar então outra grande obra. Infelizmente, George Orwell publica A Quinta dos Animais em 1945. Alguns anos mais tarde, em 1949, publica 1984 e um ano depois, ou seja, em janeiro de 1950, ele acaba por falecer aos 46 anos de idade com tuberculose. E aí acabou prematuramente a carreira deste grande escritor. Em relação, então, falando mais propriamente à Quinta dos Animais, este livro é uma fábula, portanto é protagonizado por animais, e é uma sátira ao regime comunista da Rússia. Começamos então
com os animais da quinta do infantado, que é propriedade do Senhor Reis. O Senhor Reis, que não é propriamente um proprietário competente. Ele é um proprietário negligente, é um homem que tem problemas, que bebe demasiado e que, portanto, é alcoólico e que não consegue tratar os animais da melhor maneira possível, que os negligencia, que os abusa, que chega inclusive a esquecer-se de os alimentar e, portanto, os animais estão super descontentes com a maneira como têm sido tratados. E é aí que entra o velho porco major. O velho porco major é um porquinho que está no fim da vida e que decide contar a todos os animais da quinta os seus sonhos de reacionários, digamos assim. Ele fala aos animais que teve um sonho em que eles eram livres, em que eles trabalhavam, a quinta pertencia a eles, em que eles trabalhavam em conjunto para sustentar a si próprios, para se alimentar a si próprios e que estavam livres do jugo do homem. Porco Major, entretanto, falece dali a alguns dias, dali a 3 dias, julgo eu, mas a sementinha da revolução já estava lá. Depois, após um ato de abuso do Senhor Reis, eles finalmente depõem o proprietário da quinta e tomam controle da quinta para si. Está feita a revolução, o Senhor Reis e a sua família são expulsos da quinta e os animais criam então o seu regime e criam uma série de mandamentos por quais todos os animais da quinta se deveriam regir. E a quinta deixa-se chamar Quinta do Infantado e passa a chamar-se a Quinta dos Animais. E quais são então esses mandamentos que os animais da quinta criaram? Criaram então 7 mandamentos que eu vou-vos ler. Temos então, primeiro, todas as criaturas que caminham sobre 2 pernas são nossas inimigas, portanto o ser humano. Todas as criaturas que caminham sobre 4 patas ou têm asas são nossas aliadas. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá numa cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Os animais são todos iguais. E, portanto, estes são os 7 mandamentos criados pelos animais, que no princípio até funciona bastante bem. No entanto, existe um animal que, por ser ligeiramente mais inteligente do que os outros animais, começa a tomar a dianteira sobre toda esta história da revolução e começa a dominar os outros animais. Qual é esse animal? É o porco. Temos então como os principais líderes deste regime Napoleão, um autêntico ditador em ascensão, Bola de Neve e Tagarela. Acontecem várias coisas. Napoleão é expulso da quinta, porque Bola de Neve é expulso da quinta pelo Napoleão, que utiliza inclusive Bola de Neve como o mal de tudo o que acontece na quinta a partir daí. Cria uma espécie de mito à volta do ex-colega para poder controlar os outros animais. Temos Tagarela, que é usado devido à sua capacidade discursiva acima da média, usado para demover, para convencer os animais de tudo. Depois os animais, à medida que o tempo vai passando, que vão sendo cada vez mais explorados pelos porcos, vão começar a perder a consciência, a perder as recordações, como é que era a tua vida na quinta antes. Já não sabem se viam melhores, se viam piores, e vão vendo cada vez os porcos a terem determinadas atitudes, mas eles vão acabar por ser completamente enrolados neste novo regime ditatorial criado pelos porcos. Tanto que, quando vão novamente procurar os mandamentos, quando têm dúvidas, eles vão sendo alterados pelos porcos, vão alterando os mandamentos de acordo com as suas próprias conveniências, digamos assim, até que chega ao fim e resta apenas um mandamento muito importante para os porcos, que é: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. E chegamos ao fim com os porcos a tornarem-se cada vez mais semelhantes a quem? Ao ser humano. E pronto, esta é assim uma espécie de resumo sobre esta obra. Adeus.